Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui o som, só um minutinho. Boa noite, estão me ouvindo bem? Os problemas técnicos aqui, mas a gente agora está conseguindo ir para o ar. Era para a gente fazer no Instagram, mas o Instagram tá bloqueado para live, deu algum problema. Mas a gente vai seguir aqui pelo Facebook. Vamos aguardar mais um minutinho, tem mais algumas pessoas que estão no nosso grupo lá que vão entrar aqui agora para a gente ter esse bate-papo, essa palestra, essa conversa importante falando sobre esse tema paz na alma. Como acalmar a mente ansiosa, como ter uma conexão melhor consigo mesmo, como vencer os desafios deste mundo louco e esse mundo que acontece dentro de nós, dentro da nossa mente, do nosso coração. A gente vai partilhar um pouquinho sobre isso daí e tenho certeza que vai te ajudar bastante. Fica aqui, convida mais alguém, compartilha esta live com alguém que você conheça, que está buscando esse ensinamento, essa procura de cuidado emocional. Nós buscamos tantas coisas na vida e deixamos sempre o emocional para depois. Primeiro comprar isso, comprar uma roupa, fazer um passeio, uma viagem, cuidar da nossa saúde física também é importante, mas a nossa saúde emocional ela é importantíssima e agora está se tornando a mais importante a nível mundial e discussão, e nós podemos fazer isso. Não deixar chegar em um nível crítico para depois cuidar, mas nós podemos fazer esse autocuidado já. Não precisamos chegar em um nível grave de ansiedade para poder buscar ajuda. Não precisamos chegar em um nível grave de depressão para buscar ajuda. A ajuda começa agora, é a manutenção. Então isso é muito importante. Vai compartilhando aí, eu vou dar uma verificada aqui no grupo para ver se o pessoal tem conseguido entrar. Só um minutinho que a gente já vai direto. Okay. Beleza, vamos ver aqui. Tá, só mais um minutinho, tem mais alguns aqui do grupo que está tentando entrar. Nós que somos dos anos 80, o Facebook já tá servindo só para nós. Agora o Instagram é para os novos, mas não tem problema, a gente vai de Facebook. O importante é a mensagem chegar, não importa o modo. O importante é chegar. Que às vezes eu vou postar alguma coisa, minha filha fala, usa o Instagram. Instagram é mais moderno. Mas não importa, o importante é a mensagem chegar no seu coração. Mas a mensagem também não pode só chegar. Ela precisa provocar algo em nós, precisa provocar algo em você. Um desejo de se colocar em ação. Quando isso acontece, começa uma mudança dentro de nós. Porque o conhecimento por conhecimento não nos leva para lugar algum. Agora, o conhecimento aplicado, ele pode e tem o poder de nos levar a grandes lugares, a mudanças grandiosas dentro e fora de nós. Assim a gente experimenta com a palavra de Deus. A palavra de Deus em si, só ela não muda. Agora, a partir do momento que eu aplico ela na minha vida, seja um versículo bíblico, aquilo começa a se tornar vida, enraiza e a gente começa a colher os frutos. Deixa eu só ver mais aqui, se tem mais alguém aqui que vai entrar do nosso grupo aqui, que é o Vida Leve.
até você que não está no grupo tiver interesse, no grupo Vida Leve que eu criei do WhatsApp, é onde a gente passa as informações sobre esta oficina, que eu vou falar daqui a pouquinho, que vai começar. Hoje é o nosso pontapé inicial, mas nós vou falar depois sobre essa oficina, para ajudar aí muita gente que precisa deste auxílio emocional. Aí prontinho, acho que nossa turma é essa mesmo da noite. Não importa números, eu não estou procurando números, estou procurando pessoas que queiram tratar as suas emoções ou olhar para as suas emoções. Meu chamado é esse. E eu estou tratando isso mesmo como um chamado, como uma missão de ajudar pessoas. Ao me deparar com tantas pessoas com situações emocionais, algumas até fáceis de resolver, então eu decidi falar sobre esse tema. Tem muita gente falando sobre isso, muita gente boa, muita gente capacitada, mas então eu também quero ser essa voz a mais. E qual o diferencial que eu quero colocar? É toda a bagagem que eu trago de mais de 20 anos dentro da igreja, atendendo pessoas. Então eu percebi que muitas pessoas, apesar de terem fé, de irem à igreja, não conseguiam lidar bem com as suas emoções. Então eu decidi falar sobre isso. Mas nós vamos já nos aprofundar, tá bom? Beleza, gente, então vamos lá. Eu quero acolher boa noite oficialmente, boa noite a todos vocês que estão aqui nessa live. Quero agradecer de coração a você que tirou um tempo para estar aqui, a procurar, até mesmo você que teve que fazer essa mudança de sair do Instagram e tentar vir para cá. Eu agradeço de coração. A você que está assistindo depois, não tem problema, o conteúdo ele não morre, o conteúdo ele tem um poder grandioso de atingir pessoas. Então, mas eu estou muito feliz por você estar aqui. Compartilhe essa live com alguém, com um amigo, uma amiga, uma pessoa de mais idade que precisa cuidar das suas emoções. Não existe idade. Todos nós precisamos cuidar das emoções. Quando fala emoções, é os nossos sentimentos. Às vezes a gente fala muito sentimento, né? Mas é as emoções, aquilo que descarrega em nós que nós muitas vezes não sabemos como resolver. Então, muito obrigado a você que está aqui, os meus amigos, pessoas que eu conheço e até pessoas que eu não conheço que se conectaram comigo de alguma forma. Sejam bem-vindos. Se você quiser escrever aqui agora o que você tem procurado, qual a tua maior procura hoje como ser humano para você ter uma vida leve, em paz, que realmente faça sentido para você. Não coisas materiais, isso todos nós estamos precisando e procurando, buscando melhoria na carreira, mas assim, como aquilo que é essencial. Eu busco paz interior, eu busco resolver ansiedade, eu busco sair de uma tristeza, eu busco vencer um luto, eu busco um autoconhecimento para a minha vida, porque eu estou perdido, eu nem sei o que eu vim fazer na Terra. Eu busco ânimo para o meu dia. Se você quiser colocar um pouquinho aqui, estou vendo o pessoal escrevendo aí, boa noite. Legal, Rogério, a Kelly, sejam bem-vindos, a Fernanda, o Lucas Eduardo, a Marinilda. Isso, obrigado por vocês estarem aqui. A Cris, a Hélia está aqui, a minha tia Hélia. A Dulcilei, a Ivani, a Liliane, Karina, obrigado por você estar aqui. A Vitória Rabelo. Isso, ótimo. O pessoal do grupo, acho que tem pessoas que talvez não conseguiram acessar, que estavam programados para o Instagram, né? Mas não tem problema, depois eu vou compartilhar o link lá para as pessoas também poderem assistir ou jogar essa live no YouTube. Ah, o Bruno chegou, beleza, Bruno? A Jade.
Quem mais está aqui? Vamos ver aqui. A Kelly Valdinei. A Jacira, seja bem-vinda. Rogério Ribeiro, acho que eu já falei. A Cris, isso. Sejam todos bem-vindos. Então eu estou vendo aqui que alguns escreveram, né? Paz, tranquilidade na alma, certo? Então beleza, gente, vamos isso. Se você quiser escrever e compartilhar um pouquinho aí o que você tem procurado, ou talvez você não pensou nisso, no que eu preciso cuidar das minhas emoções, qual a área, não tem problema, a gente vai falar sobre isso, talvez vai fazer sentido. Eu já dei boa noite e recebi boa noite de vocês aí, Deus abençoe. E para quem não me conhece, quem sou eu? E para quem conhece, por que agora o Valmir está falando sobre emoções? Ele virou um psicólogo? Ele virou um psiquiatra? O que ele é? É um terapeuta? Qual a diferença? A partir desse tempo todo atendendo pessoas, mais de 20 anos dentro da igreja, orando com pessoas, rezando, pregando, ajudando casais, famílias, jovens, crianças. Eu fiz um trabalho, no meu ver, muito importante, mas que poderia ser ainda maior se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Mas tudo é aprendizado. Ou seja, a fé, ela é importantíssima para a nossa vida. Servir uma igreja, ter um compromisso é ótimo. Mas por vezes eu me vi estagnado ou numa situação que eu não conseguia avançar. Nem na minha vida emocional de se sentir realizado, mesmo servindo a igreja, vendo pessoas sendo transformadas às vezes pela pregação, e também em mim. Chegava a determinados momentos, às vezes eu voltava de uma pregação, de uma missão, e aquele sentimento ruim dentro de mim, parece que eu não dei o meu melhor, parece que faltou alguma coisa. Sentimento de insuficiência. E eu só vim entender isso depois, estudando então a psicologia, as terapias, eu passei a estudar. Então, há 10 anos, de 10 anos para cá, eu passei a estudar psicologia. Através, primeiro, dos livros do Dr. Augusto Cury, psiquiatra. Depois, entrei na faculdade, gestão de recursos humanos, pós-graduação em psicologia clínica, saúde mental e todos os outros cursos que complementam isso. Sobre ansiedade, sobre depressão, síndrome do pânico, sobre os traumas, tudo isso. Então passei a estudar. E aí fui então compreendendo que somente através do conhecimento do ser humano que a gente consegue uma boa junção para ajudar as pessoas e para a gente mesmo ser melhor. Então não bastava eu ficar orando, se eu não conhecia as minhas emoções e os meus limites. Se eu não conseguia vencer os traumas que eu trazia da infância, da minha vida difícil, enfim. Então passei a estudar. Então me tornei um terapeuta. Um terapeuta é uma pessoa que é capacitado para isso, com faculdade ou não, ele pode se tornar um terapeuta. Eu passei pela faculdade e fiz outras formações. E passei então a fazer atendimentos. Nós somos, como terapeuta, nós nos cadastramos na Associação Brasileira de Terapeutas para que fique tudo de forma legalizada. E podemos fazer atendimentos. Não atendimento mental e nem psicológico, mas um atendimento emocional, de ajuda como base da pessoa que está passando por um problema emocional. Nunca vamos receitar medicamento, nunca vamos pedir para substituir um psicólogo, nada disso. É um complemento. Assim como existe o médico cirurgião, existe o médico clínico geral. Existe a enfermeira que faz um outro trabalho. E assim também é o trabalho do terapeuta. Mas o interessante é que com os recursos que nós temos hoje, nós conseguimos grandes avanços também. Não é que o psiquiatra faz mais, não é que o psicólogo faz mais, não é que o terapeuta sabe mais ou menos. Não, cada um tem essa contribuição e pode ajudar as pessoas. No meu entender, antes, eu via isso como
como uma dificuldade, porque como eu acredito muito em Deus e no poder dos milagres, achava que somente a fé bastava para tudo, não precisava buscar um psicólogo, a não ser que eu tivesse com um problema mental, era essa a minha mentalidade. E fui descobrindo que aos poucos a gente vai se conhecendo e percebendo que Deus fez um trabalho completo de deixar a fé, mas também a ciência para que a gente possa também se curar. Então passei a estudar tudo isso e agora comecei a fazer os atendimentos. Faço meus atendimentos online e também presencial. E a partir disso eu vi que para chegar em mais pessoas a gente precisa usar os meios, que é a rede social. Então passei a criar esta oficina de alívio emocional. Então eu passei a divulgar. A você que tem interesse de entrar, o que nós vamos fazer e falar sobre nessa oficina? A oficina vai ser para tratar várias situações emocionais, mas não é para quem, como eu disse no início, para quem está em um estado grave de ansiedade, não. É para autoconhecimento também. Essa oficina ela vai ser gratuita, ela tem uma versão paga sim, com acompanhamento individualizado, para quem tem interesse. Mas no modo normal dela, ela é gratuita e será com encontros ao vivo pelo Zoom. Hoje nós estamos fazendo esse aberto por aqui, mas na próxima semana o nosso encontro será pelo Zoom, onde nós temos um melhor controle para conversar com todos e entender um pouquinho também com quem queira partilhar alguma coisa. Então assim, hoje eu trouxe esse tema, alívio, paz na alma, alívio emocional, como ter uma mente aliviada. Eu falei lá que a gente ia falar um pouquinho sobre a ansiedade. O que acontece a ansiedade? Por que eu não consigo controlar mesmo rezando, mesmo orando? Por que eu não consigo mesmo entendendo? Vamos falar um pouquinho sobre essa ansiedade. Eu quero que você compartilhe aí com mais alguém. Nós vamos partilhar um pouco sobre a ansiedade, o que nós vamos viver e ver na oficina, tá bom? Chama mais alguém aí para entrar para a live, enquanto eu tomo uma água aqui e a gente vai seguindo. Aí o Vitor Henrique entrou, Paulo Cândido, boa noite. Thaís Santos também está aqui, o Márcio Costa, legal, que bom. Então é isso, eu já expliquei por que então eu me tornei um terapeuta, para ajudar pessoas que sofrem e passam por problemas emocionais e não conseguem resolver. Então, através das terapias, desse conhecimento de como funciona essa máquina poderosa que Deus deixou, que é o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso coração, auxiliar pessoas para que possam vencer e atravessar esta etapa. Existem muitas ferramentas. Então, as pessoas que conseguem, através de uma ajuda, de um auxílio, de um terapeuta ou de um profissional, conseguem sair mais rápido dessa situação, às vezes, que seja difícil, ansiedade e tudo mais. Mas a oficina, a gente consegue também trabalhar vários temas e ajudar muitas pessoas com isso. Talvez você não precise de uma sessão de terapia, mas um conhecimento que pode destravar a sua mente, como nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a ansiedade. O que acontece no nosso corpo, como fica a nossa mente. Às vezes, com o conhecimento, ele abre uma porta em nós e fala, era isso? É isso que eu preciso fazer? Era só isso que eu precisava olhar? Então agora eu vou ficar bem. Então, a partir disso, então eu comecei a fazer esses atendimentos. Deixa eu só olhar aqui o meu script para a gente não fugir muito. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a ansiedade, que é o tema mais procurado na internet. Quanto mais se fala, quanto mais consciências tem, ainda mais pessoas têm ansiedade, porque a ansiedade ela é algo, primeiro de tudo, a ansiedade é algo
benéfico para a nossa vida. Foi Deus que criou. A ansiedade é aquela sensação assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma palestra, me dá aquele calafrio, às vezes a mão soa, mas eu vou assim mesmo. É a ansiedade dizendo, você precisa se preparar. Essa é a ansiedade normal. A mulher vai ter um filho, está ansiosa para aquele momento, para saber como vai ser. Você vai passar por uma prova, um teste de autoescola, uma prova importante. Falar com uma pessoa importante, uma entrevista, dá aquela sensação de ansiedade, parece que eu não vou conseguir, algo assim. Isso é ansiedade, é normal. Então, depois que você fez aquela etapa, você concluiu aquilo, seja conversar com alguém, como eu citei, seja passar por uma prova, enfim, aquilo ali tem que ir embora, uma palestra, aquilo tem que ir embora. E você volta ao normal. Quando ela começa a ser prejudicial ou patológica, que a gente chama, quando ela te deixa todo o tempo naquilo. A sua mente não descansa, começa a ficar de novo, pensando que pode acontecer algum mal, algum perigo. Se você quiser escrever aqui, você sofre por antecipação? Quando a gente sofre exageradamente por antecipação, é um sinal que a ansiedade está desregulada. Então a ansiedade é o que mais tem afetado. Mas aí, como a gente trabalha na terapia, existem várias formas. Uma das formas que eu sigo, que eu estudei, é o seguinte, é descobrir quando essa ansiedade deixou de ser saudável, benéfica e passou a disparar. Quando é? Então a gente começa a rastrear isso aí. E o que acontece? Geralmente tem um momento chave. A ansiedade ela pode ser sim herdada também de pessoas, de família, a mãe muito ansiosa, sempre preocupada, a filha que convive junto, naturalmente vai ser ansiosa sim. Mas a ansiedade, quando ela prejudica o nosso dia a dia, a gente não consegue descansar. A mente, você dorme, no outro dia acorda cansado, porque a mente fica trabalhando. Mas dá para resolver, dá para amenizar e melhorar. Com autoconhecimento primeiro, e se precisar de sessão de terapia também. Mas é isso, então a ansiedade ela deixa de ser benéfica quando ela nos prejudica, atrapalha o nosso dia a dia, atrapalha as nossas atividades normais. Você acaba se fechando. Tem que fazer uma leitura em um momento, num evento, e você é capaz, você sabe ler, mas a tua ansiedade não deixa. E vem aquela voz da ansiedade, né? Você não é capaz, você não está preparado, vai acontecer alguma coisa, seu coração vai parar, seu cérebro vai explodir, é aquele sentimento aí, isso acaba sendo prejudicial. E é o que tem acontecido com muita gente boa que a gente vê dentro da igreja, fora da igreja. Isso não está vinculado a ser cristão ou não, a ser rico ou não, isso não está vinculado à classe social. É o cérebro que aprendeu aquele modo e ele precisa sair deste modo de sobrevivência. E dá para sair desse modo de sobrevivência. Então a ansiedade, para você entender um pouquinho melhor como fala sobre a neurociência, que eu estudei também, na neurociência a gente entende o seguinte, nós temos em nosso cérebro uma chamada, vamos dizer assim, uma campainha, que é um alarme que toca quando há um perigo, chama amígdala. Mas não é a amígdala da garganta, é o mesmo nome. Nós temos esse dispositivo, vamos dizer assim, dentro do nosso cérebro. Toda vez que há um perigo, vai acontecer alguma coisa. Se você está andando na rua, você vê um cachorro e ele ameaça te atacar, essa campainha dispara e você fica em estado de alerta. A pupila dilata, o coração bombeia mais sangue para todo o corpo, a respiração fica mais curta, vem a descarga de adrenalina e você fica pronto para fugir, para correr ou para enfrentar, ou para congelar. Então existem essas três situações que acontecem. Você vai entender
se você ouvir agora, ó. O que está acontecendo com você? Por que dispara a ansiedade? Porque em algum momento da sua vida você pode ter vivido um trauma muito difícil, um choque muito forte na sua vida. Perda de alguém, perda do emprego, um momento financeiro difícil, um abuso, seja ele psicológico ou sexual, alguém que te tratou muito mal, um luto que você passou e mesmo parecendo que foi resolvido, a partir dali a tua ansiedade começou a disparar. Pode ter sido a falta de alguém, a perda de um casamento, uma perda financeira. Quando há um choque muito forte, aí essa ansiedade ela deixa de ser benéfica muitas vezes e ela pode disparar essa campainha, que a gente diz assim de modo comum para você entender, e ela fica em estado de alerta total. Não está acontecendo mais, aquele cachorro já foi embora. Só que o trauma, o momento que você passou daquele medo, que a sua campainha disparou interna, que pediu para o seu corpo se proteger, ela não voltou mais. O perigo já passou, foi embora. A pessoa que você perdeu está no céu, já passou o velório e tudo, e na sua mente está rodando aquilo. O abuso que você sofreu foi difícil, dolorido, sim. Durou quanto tempo? 5 minutos? 1 hora? 3 meses? Enfim. Mas já passou. Mas se você ainda continua, a tua ansiedade disparando, pode ser que esteja ligado a algum desses traumas, algum desses eventos que você passou. E aí ela nunca mais ficou regulada. Então toda vez que há uma situação, um gatilho para disparar, ou seja, você, por exemplo, passou por um abuso psicológico, seja de um professor, de um chefe. E nesse abuso a pessoa estava, por exemplo, usando um perfume. E naquele momento daquele abuso, que a pessoa falou com você, obrigou, enfim, estava usando esse perfume. E aí você carregou aquele trauma. Se você sente esse perfume, você automaticamente dispara essa amígdala, dispara esse modo de segurança da mente em estado de alerta de perigo de novo. A sua ansiedade dispara na hora. Mas não é o perfume, não é que você tenha alergia do perfume. É porque quando você passou pelo choque, alguém estava usando aquele perfume, ou até mesmo você, então esse cheiro ficou gravado. Então ele é o acionador, o gatilho que aciona a tua ansiedade daquele trauma. É um exemplo, pode ser diversos. Pode ser o cheiro de alguma coisa, pode ser também o clima. Pessoas que sempre ficam doentes ou muito triste, por exemplo, quando chega o mês de dezembro, Natal. Quando até atendi algumas pessoas no final de ano dizendo isso. Eu detesto o Natal, não gosto. É uma data triste porque aconteceu algo nesse período que foi marcante para você. E você não pode mais ouvir falar sobre Natal, sobre festa, sobre reuniões assim. Te dá um medo porque a tua ansiedade dispara toda vez que lembra disso. Porque houve um trauma ou um choque muito forte na sua vida relacionado a isso. Pode ser tantas outras coisas. Pode ser o tempo também. Começou a chegar o inverno, eu começo a ficar doente, a alergia ataca. Às vezes não é só a alergia, pode ser um trauma que você passou em um momento, no inverno, vamos dizer. E toda vez que chega o inverno, a tua memória, teu corpo dispara de novo, porque é como se tivesse repetindo aquilo, aquela data, aquele cheiro, aquele clima da mesma forma. Então é assim, quando a gente descobre um pouco disso, as coisas começam a clarear, a gente entende que não precisa mais carregar. E como que faz isso? Existem vários exercícios, eu não vou fazer, eu vou auxiliar um pouquinho em um aqui, mas a gente vai fazer ele lá no Zoom, na sala fechada, na segunda-feira, tá bom? Que é um exercício para aliviar esses traumas. Mas eu vou te falar brevemente como isso pode acontecer, como você pode resolver.
Ô, gente, compartilha aí a live. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Vocês estão ouvindo bem? Tá fazendo sentido? Tá meio confuso? Na verdade, é muito simples, como eu falei no início, a forma que Deus deixou para a gente curar o nosso corpo. Aí o Bruno partilhou aqui, ó, que essa última acontece comigo. Morro de medo do inverno aqui. Então, se houve um trauma no inverno, igual houve desabamento, deslizamento, isso pode se tornar um trauma. Não necessariamente vai se tornar, mas se ele começou a incomodar a vida, pode sim. Vamos ver alguém mais que partilhar. Então, assim, mas o que está acontecendo hoje? O que a gente mais tem visto? A medicina, assim, está sobrecarregada de tanta gente ansiosa. Nós não passamos por uma situação, não damos conta de resolver aquela ansiedade, aí vamos para o médico, estou me sentindo mal, aí na hora já recebe um diagnóstico, você está com ansiedade e vai tomar esse medicamento. O médico está fazendo o papel dele, não estou falando contra. É o recurso que tem na medicina. Só que muitas vezes a pessoa toma aquele remédio ou aceita aquele diagnóstico e vai levando a vida assim para sempre. Mas não precisa ser assim para sempre, porque o nosso corpo tem esse poder de autorregulação, de autocura. Deus deixou isso. Não é dispensar um médico, dispensar um remédio, com auxílio. Então, isso dá para voltar com o autoconhecimento e descobrir as chaves, os gatilhos e da onde que acontece esses traumas na minha vida, onde aconteceu, ou quando dispara a minha ansiedade, ou por que eu estou ansiosa agora, esse autoconhecimento que dá para resolver. E até deixar o remédio depois. Mas então é isso que a gente precisa. Deixa eu ver aqui, o Bruno está dizendo aqui, porque começo a ter crises de rinite e depois fico doente. Aqui o Elroy está dizendo sim, faz todo sentido. A rinite, então, também é isso. Os problemas físicos muitas vezes se manifestam a partir de uma emoção desregulada ou de um trauma vivido. Porque o nosso cérebro dispara automaticamente o que para defender tudo que precisa, muitas vezes. E às vezes pode se manifestar assim, em rinite, em dores de cabeça, dores crônicas, ligadas à emoção. Então nós vamos falar, daqui a pouco eu vou apresentar um pouquinho sobre a oficina, tá? Faz sentido sim, a Marinalva está dizendo. Ah, legal, bom saber. Isso mesmo. Então, e hoje tem que ser assim, algo muito aberto a gente falar sobre isso. Mas não falar, eu tenho ansiedade e pronto. Não, eu tenho ansiedade, eu quero me conhecer, eu quero ajudar também outras pessoas. Ou vencer as crises. Tem pessoas que já está, quando chega a nível de crise de ansiedade ou síndrome do pânico, que é o grau mais alto, isso aí já está bem elevado. Mas também a pessoa pensa assim que vai morrer, que vai parar o coração, mas tudo isso é através da mente, é o cérebro mandando os comandos e dizendo, se proteja, porque está acontecendo algo perigoso. Mas na verdade não está. Mas o corpo aprendeu a reagir assim. Então precisa quebrar esse ciclo, sair desse ciclo, deste trauma. Primeiro é um autoconhecimento, saber aonde aconteceu, muitas vezes é isso, a causa raiz, e trabalhar o cérebro, razão e emoção. Quando a gente está nesse estado de ansiedade assim, o nosso cérebro fica naquele modo emocional só. E ele não é capaz de entender pela razão que aquilo já passou. Mostrar para ele, esse trauma eu vivi, mas já passou. Então ele fica nesse modo repetitivo. E é preciso, com exercícios, então, chegar nisso e mostrar para ele, já passou, pode voltar ao estado normal. Aí a amígdala desarma e você começa a ter uma vida normal de novo,
mas lógico que a gente sempre está sujeito a passar por outras situações de novo. Ronaldo Cato, aí meu irmão, seja bem-vindo à live. É isso aí, então, mais alguém quer comentar? Se você tem ansiedade, escreve aqui. Sim, dentro do normal, não consigo lidar. Que daí na próxima semana a gente vai fazer um exercício lá no Zoom que vai ajudar muito. Mas trazendo assim, uma coisa que nós vamos trabalhar na oficina. Oficina de alívio emocional, ou de cura emocional, podemos assim dizer. Sobre traumas. Quantos de nós carregamos traumas? E a gente acha que tem que carregar aquilo para sempre. Mas sempre tem um jeito de mudar. Deixa eu só ler aqui o que a minha amiga Carmen, lá de São Paulo, escreveu. Às vezes é preciso nos distanciarmos de pessoas, situações que nos perturbam para depois acontecer o entendimento da causa dos atritos. É isso mesmo, faz total sentido. O ambiente que nós temos proporciona também ativar a ansiedade, a disparar muitas vezes ou não, e as situações também. Mas como eu dizia, nós vamos viver então, eu vou fazer a apresentação aqui já da oficina, e depois a gente já vai para finalização, para não tomar muito tempo, tá bom? A oficina então que eu criei, a oficina Paz na Alma, chamei assim. A Estela está escrevendo aqui também. Sim, dentro do normal, Cris, tira minha fome. Sim. A Estela já fez bastante terapia também, já aprendeu muita coisa. Sim, não consigo lidar. O Elroy não consegue lidar. Na maioria das vezes nós não sabemos mesmo, porque é natural. Não foi nos ensinado em casa, não foi nos ensinado na escola, não foi nos ensinado na igreja. Então a gente não tem essa informação. Eliette e Francisco, muito bem, sejam bem-vindos. Então é isso, não foi nos ensinado, só que agora tem recurso. Uma coisa que dispara demais a ansiedade também, que eu vou falar para vocês, é coisas rápidas, que é esses vídeos que temos aí, que a gente gosta de ver. Shorts, Reels, né? Tudo rapidinho. Quando isso a gente faz com muita frequência, é mais difícil ainda voltar para o modo de segurança. Se você já tem um pouco de ansiedade, aí você começa a buscar esse conteúdo. Mesmo que seja conteúdo bom sobre ansiedade, mas ele é muito rápido, não dá tempo nem de você assimilar um assunto, já vem o outro. A dopamina disparada todo o tempo. Então, cada vez que a gente estimula o nosso cérebro para esses conteúdos rápidos, coisas rasas, mais difícil regular a ansiedade. Então, já fica uma dica aqui. Se você quer um conteúdo, uma coisinha bem rapidinha para resolver, não resolve. É preciso olhar com mais calma. Um remedinho, quero tomar só um remedinho de 5 minutos, que não leva 5 minutos, eu tomo e fico bem. Não, isso aí não resolve. A ansiedade é olhar para dentro, ter a coragem de olhar para as nossas sombras, os nossos vazios, nossas perguntas sem respostas e mergulhar dentro de nós. E a gente começa a fazer isso, no começo é doloroso, porque a gente tem uns monstros que tá lá num cantinho, a gente não quer mexer. A gente tem um salão da nossa alma, às vezes com umas coisas empoeiradas a gente não quer mexer. Às vezes tem que perdoar alguém, a gente não quer mexer. Então, mas é preciso olhar. Só que quando você começa a olhar, você vê a riqueza que é, o autoconhecimento e saber de onde que vem isso e onde que eu posso chegar, como eu posso melhorar. Então, deixa eu tomar mais um gole de água. Envio. Marinalva. Sim, verdade. Um ambiente, pessoas, situações. O Elroy escreveu aí. A Vanessa Rocha também está assistindo. Evito muito assistir. Então é isso, o conteúdo. Então, para regular, a gente precisa voltar ao nosso modo segurança, com coisas um pouco mais lentas e um conteúdo seguro e insistir naquilo.
Então, às vezes a gente assiste uma aula, a gente assiste um vídeo sobre ansiedade, acha interessante. Só que às vezes a gente não sabe como aplicar. Por isso que eu criei então a oficina. Para a gente trabalhar do início, começo, né? Começo, meio e fim. Para trabalhar vários temas. Então o primeiro tema que nós vamos trabalhar lá é sobre a criança ferida. Talvez muitos aqui já tenham ouvido esse tema, criança ferida. Ou seja, nós crescemos de corpo, estatura e continuamos muitas vezes como crianças. Dentro de nós tem uma criança ainda que às vezes ainda pede colo, que às vezes ainda sente falta de coisas lá de trás. Então, nosso primeiro módulo, nosso primeiro tema para trabalhar na oficina vai ser isso: curar a criança ferida. Tantas coisas que a gente traz que nos formou o adulto que nós somos hoje, está relacionado lá ao passado, a nossa infância. E dá para voltar lá? Existem maneiras para se voltar. Não é nada de transe, nada disso. Mas é voltar da forma correta, com o exercício de resolver aquilo que está assim entalado em nós. Porque a nossa percepção que nós trazemos da infância, muitas vezes não foi a realidade. Só que você percebeu ou trouxe para a sua vida como fosse a realidade, a verdade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, dar um exemplo simples. Quando eu passei a estudar do sítio na cidade, para quem conhece, da Cabiúna em Açaí. Aí eu tinha que ir de ônibus. Meu pai chegou um dia e falou assim: você agora vai para a terceira série. Aí você vai estudar na cidade, vai de ônibus. Eu vou te levar lá. Aí o meu pai foi lá, me levou de carro na porta da escola, me deixou lá e falou: a escola é essa aqui. Você vai descer no ônibus lá naquela avenida, desce essa rua e entra na escola, estuda, depois você sobe, vai lá na praça, pega o ônibus e vai embora. Então, na cabeça do meu pai, o que ele estava fazendo? Eu estava tendo um avanço, porque eu estava indo estudar na cidade. Eu estava agora com outro nível, outro patamar, vamos dizer assim. Então, na cabeça dele era isso. Ele estava fazendo o melhor para mim, protegendo eu. E para mim, olha só como que é a percepção. Aí você vai trazer para a sua vida, que você pode ter vivido algo parecido. Na cabeça do meu pai era isso, da minha mãe e tudo mais. Na minha cabeça ficou o quê? Alojado assim como que um trauma de abandono, que é algo que a gente traz, crença de abandono, crença de desvalor, crença de desamor, que quando a gente passa, vamos dizer assim, entre aspas, ferra a vida da gente, porque a gente vai crescendo com aquilo quando a gente não consegue resolver. Então ficou essa sensação, porque eu cheguei na escola, não conhecia ninguém, eu fiquei acanhado, eu era tímido, e tudo aquilo ali foi um monstro para mim. E na minha cabeça ficava aquilo, eu tô sendo abandonado, eu tô sendo rejeitado, algo desse tipo. Depois, com o passar do tempo, a gente vai crescendo e vai entendendo, já resolve. Tem coisas que a gente resolve automático. Mas umas coisas mais duras, a gente não resolve simplesmente. Por exemplo, quem apanhou do pai ou da mãe uma surra forte, isso está alojado em você. E talvez você não consiga ir mais para a vida do jeito que você gostaria, romper na sua carreira, fazer aquilo que você sonha, não é o que os outros mandam, é o que você sonha. O que você sonha? Quero ser livre, fazer isso, isso, isso. Mas talvez tenha isso que te segura. Algo que você viveu lá na sua infância, que não resolveu, mas na sua percepção foi um trauma. Às vezes teu pai estava te protegendo, tua mãe estava te protegendo. Ou às vezes você passou mesmo por um trauma. Mas isso te impede hoje de ir, de sentir livre. Você tem 40 anos, 50 anos e sente como que tem alguma coisa te segurando. Parece até que está faltando uma permissão do seu pai ou da sua mãe, de alguém para dizer, pode ir, você não precisa mais pedir a bênção aqui para ir. Então, um dos casos. Então, quando a gente trabalhar na oficina sobre a criança ferida, nós vamos visitar esses lugares. Você vai visitar esse lugar e o próprio inconsciente nosso, que é esse poder incrível que Deus deixou,
tem coisas que está no consciente. Você lembra, você pensa, normal, vou tomar um café, tomei um café ontem. Tem coisas que está por baixo, inconsciente, mas que motiva as suas ações hoje, seu jeito de sentir, de perceber as coisas. Então, às vezes a pessoa pode chegar no meio de uma festinha, vamos supor, um exemplo, e cumprimentar várias pessoas e talvez não te cumprimentar. Aí na tua cabeça, se você já tem aquilo da criança ferida de uma rejeição lá atrás, como talvez eu senti a minha, foi leve, eu senti rejeitado pelo meu pai porque ele me largava na escola, não ia me buscar, tipo assim, ou minha mãe não foi na festinha. Essa rejeição lá do pai remete à pessoa, a pessoa passou, talvez não viu, e aí você já liga aquilo, uma coisa com a outra, lá do passado, tô sendo rejeitado mais uma vez, esquecido mais uma vez, fulano não me enxergou, fulano é ruim, é não sei o quê. Aí a gente rotula a pessoa. Mas independente, se a pessoa viu você e não cumprimentou, se a gente está em paz com a gente mesmo, aquilo ali não vai mudar nada. Se ela cumprimentou, beleza. Se não cumprimentou, continua a minha vida normal, não vai mexer nas minhas emoções. Mas se a minha emoção está ferida por alguma coisa que ainda não foi resolvida, um cumprimento acaba às vezes com o meu dia. A pessoa não me deu um bom dia. Tô triste. Por quê? Não é que a pessoa não cumprimentou, é que você ainda traz algumas feridas de rejeição, de desamor, de desvalor, que ainda roda. É um programa rodando aí. Aí quando a gente começa a acessar essas memórias através dos exercícios, a tua mente inconsciente busca lá. Agora eu descobri. E nem que não busca exatamente. Mas isso eu trago da minha infância, de um momento assim. Que a professora me pegou pela orelha. Foi a partir desse dia, lembrei. Aquela professora talvez já até morreu e você está carregando inconscientemente aquele trauma da professora, com medo de uma pessoa com mais autoridade, não pode chegar perto, que aí treme, por causa daquela professora que gerou às vezes um trauma. Está entendendo como que é as coisas? Então a gente acha que as coisas estão aqui, na superfície. Não, é mais profundo. E precisa visitar esse lugar. E é muito simples até mesmo fazer essa visita quando se tem o auxílio. Então se você quer, você clica lá, vai lá no Instagram meu, valmir.terapeuta. Clica lá no link da bio, tem um link que vai direto no WhatsApp. Aí você cadastra para a gente, na próxima semana, começar a oficina trabalhando isso. Tá bom? Não tem idade. E mesmo que você já tenha trabalhado muita coisa, trabalhar de novo a criança interior, a criança ferida, vai te desbloquear para a vida, para muitas coisas. Então é isso que a gente vai fazer lá. O Elroy está dizendo aqui, nossa, é verdade. Mas alguém está fazendo sentido isso que a gente está conversando? Se tiver confuso, coloca aqui, explica com mais simplicidade. Ou então eu não estou entendendo nada, não tem problema. Mas escreve aqui, eu quero ver a sua participação nessa nossa live do Facebook. Compartilha aí depois a live também, vai ficar gravado, mas para mais pessoas ter acesso. E o que é o bonito disso aí? Da oficina, não tem custo nenhum. Só que depois eu vou... vai ter a versão paga para acompanhamento individual. Para quem quiser entrar, porque daí as aulas são gravadas na plataforma e tem um acompanhamento individual. Mas essa oficina que a gente vai fazer, que será sempre ao vivo, gratuita, vai dar todo esse ensinamento para você. Então nós vamos falar sobre a criança interior, depois sobre essa parte da ansiedade. Ansiedade normal, ansiedade ATAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Como ficar livre disso, como resolver. E também vamos falar um pouquinho sobre essas crenças. É um tema gostoso de se falar. Crenças de desamor, desvalor, tá? Que eu partilhei um pouquinho aqui. Então isso muda totalmente. Quando a gente começa
a entender isso, vai abrindo a nossa mente. Você fala, nossa, por que eu ainda estou carregando isso? Por que eu ainda me sinto sem valor? Porque a gente não entendia como estava. Vamos ver aqui o pessoal comentando. Você explica com muita clareza. Obrigada, Amanda. Amanda Ribeira Rossieri. Quais são os requisitos? Bruno Alves. Para oficina? Se for para oficina não tem não, requisito não. Só querer entrar mesmo, Bruno. Marcilene, total sentido. Que legal, Marcilene. Então é isso. Mais alguém quer comentar se está entendendo? Então o que acontece muitas vezes é isso, viu? Uma das coisas que a gente vai falar também sobre a sobrecarga. Deixa eu partilhar um pouquinho sobre sobrecarga mental que a gente carrega no corpo, tá? Tô me vendo em tudo que você está falando, Elroy. Bom saber. Quando você consegue identificar também é um bom sinal, porque daí você consegue ir traçando pontos importantes que você precisa trabalhar. Preciso trabalhar mais isso, mais a minha infância. Foi uma infância difícil, dolorosa, muitas marcas. E a gente foca mais na infância. Mas nunca é um acontecimento só aqui. Né? Talvez um acontecimento que você teve agora, perda de alguém agora, disparou a ansiedade fora do comum, mas ela já vem de antes. Vamos falar um pouquinho então sobre a sobrecarga, que é um tema importantíssimo, que muita gente está passando. Principalmente vocês mulheres. Carrega casa, filhos, trabalho, marido, tudo. Tem que ter vida social, tem que estar no Instagram curtindo umas fotos de vez em quando. Tem que passear, tem que ir no churrasco, tem que ir no aniversário da sogra, tem que estudar. Então não há mente que aguenta. E aí tem que olhar o celular, as notificações. Não tem como conseguir ficar em paz sem sentir uma sobrecarga. É até natural para vocês. Então, é até de tirar o chapéu porque vocês ainda estão aguentando, mas precisa cuidar das emoções e tirar essa sobrecarga. E a sobrecarga é de várias formas. Uma delas, por exemplo, que a gente pode carregar a sobrecarga de mesmo de colocar muito peso nas nossas costas, de não saber dizer não. E o que eu sofri com isso? Muito tempo. Ele é bonzinho, o Valmir é bonzinho, Vamos pedir para ele é bonzinho. Isso aí, gente, acaba com o emocional da gente. Como é que você não vai fazer? Mas a gente não sabe dizer não, a ter um limite de até onde você pode ir. Isso acaba com o emocional. Então talvez você esteja vivendo isso. De tanto falar sim, 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 para a família, sim para a igreja, sim para não sei quem. Não saber dizer não dá essa sobrecarga. Porque você gostaria de falar uma outra coisa. Eu gostaria de fazer. Eu não gostaria, talvez, de ir naquela festa. Um exemplo. Eu não quero ir naquela festa, mas eu falei que eu vou, sim. Só por educação eu vou. E aí às vezes se sente mal e tal, e não gosta, um ambiente ruim. Entendeu? Um dos casos, né? Então, assim, essa questão de não saber dizer não também traz muita sobrecarga. E muita coisa acumulada. Um exemplo bem simples para você saber se você está em sobrecarga. Você já sente no corpo, na mente que não descansa. Você dorme 8 horas, que seja 7, 8 horas e acorda cansado. Não descansa. Está em sobrecarga. Teu sono não é reparador. Está em sobrecarga. Porque a sobrecarga acontece mais ou menos assim. É como o nosso celular. Imagina aí. Você está com o seu celular. Aí você abre uma aba do WhatsApp. Aí você não fecha e vê lá a notificação do Instagram. Abre a do Instagram. Aí você pega e abre o YouTube. Aí você pega e abre o navegador lá do Chrome. Então tem um monte de tela aberta. 4, 5 telas abertas. Aí tem as fotos que chegaram. Um monte de fotos de armazenamento. Então é isso que acontece conosco. Esse aparelho aqui que nos ajuda, o celular, tanto o computador,
Ele foi projetado, baseado, estudado no nosso cérebro, como que funciona o nosso cérebro. E o nosso cérebro ele é uma cópia do nosso cérebro. Está longe de se tornar poderoso como o nosso cérebro, mas tem gente que acredita que ele é mais inteligente. Não é, não caia nisso, tá? Um celular não é mais inteligente que você, porque foi uma mente que criou o celular. Mas então fica assim, é mais ou menos a cópia. Você abre muitas janelas e não fecha. Recebe muitos arquivos de foto, de documentos, de vídeo e não deleta nada. Não guarda, não diminui o tamanho daquilo. Vai chegar uma hora que o celular vai começar a travar. Você já passou por isso com certeza. E você não dá conta. Você vai fazer uma tarefa simples, que é tirar uma foto, ele não abre. O povo está lá na pose e você não consegue tirar a foto porque o celular, o bendito, não obedece. Porque ele está em sobrecarga. E quando ele vai chegando num caso extremo, ele começa a esquentar, desligar sozinho e tal. Conosco é a mesma coisa. É muitas telas abertas que você tem na sua mente. Você tem uma tela aberta do filho. Preciso cuidar do meu filho, preciso cuidar, não pode faltar comida. Nossa, eu tenho que cuidar do meu trabalho, tenho que entregar, tenho que falar pro meu chefe. Nossa, eu tenho que ir na igreja, meu Deus do céu, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer uma leitura, eu tenho que fazer um trabalho lá na igreja, eu tenho que conversar com o padre. Nossa, tem a festa daquele dia, o casamento, eu tenho que arrumar um vestido para ir no casamento, uma roupa pro meu marido. Nossa, tem que arrumar a janta pro meu filho, a janta pro meu marido. É um monte de tela que a gente vai abrindo ao longo da vida. E essas telas tá abertas, tudo aí rodando, e a gente não sabe qual que vai usar. Então isso é um ensinamento simples de entender que faz toda a diferença se você compreender. Abriu uma tela no celular para não sobrecarregar, fecha ela, abre outra. Na nossa mente é a mesma coisa. Tem muitos programas, é um programa rodando muitas telas abertas. Então uma hora vai dar um bug. Não tem como. Aí você tá pensando no trabalho, cuidando de casa, pensando no trabalho. Aí não tem como você ser malhável ou doce com seu filho ou com seu marido às vezes, não é verdade? Aí a pessoa vai falar uma coisa tão simples e disparou aquela raiva, você responde já naquela altura exagerada. Num coice, vamos dizer, no popular nosso, no coice. Porque a tela tem muita janela aberta de compromisso que não era para estar aberta, tinha que ter fechado. Então você está em casa, a tela do trabalho tem que estar fechada. A da igreja tem que estar fechada. Depois eu vou pensar nisso. Agora é a minha casa. Mas só que a gente tem essa dificuldade de organizar isso. Por isso que a oficina vai ajudar a gente a organizar. Então a gente está numa coisa pensando em outra. A gente nem faz bem nenhum e nem outra. Então lá também nós vamos falar sobre a sobrecarga mental. E o excesso de informação. Que parece que é bom, né? Mas muita informação trava também a gente. Ah, eu ouvi esse vídeo aqui que fala sobre ansiedade. Agora eu ouvi o outro, eu ouvi do fulano. Tanta informação e a gente não consegue usar. Também dá essa sobrecarga de excesso de conteúdo. Que agora nós estamos assim, né? O excesso de conteúdo. Nunca teve tanto conteúdo na face da Terra. Só que a gente não sabe o que faz com eles. Então você tem que pegar aquilo que é importante, priorizar a sua vida. Minha vida é o meu emocional, minha vida espiritual e física. As 3 saúdes importantes que nós vamos ver também lá. Saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Tem que cuidar das 3. Se você cuida só da saúde física, vou malhar, vou pedalar, vou caminhar. Emocional pode te derrubar. Se você cuida só da emocional, a saúde física pode te derrubar. Se você cuida só da espiritual, também as outras podem ficar defasadas. Já foi o meu caso, de cuidar só da espiritual. Deixava a casa, saía doido para pregar. Estou fazendo a missão com Deus. Na minha cabeça era isso. E em casa estava dando, sabe o que dava lá em casa? Sim, sentimento de abandono. Ixi, ele está abandonando nós. Era mais ou menos a sensação, entendeu? Porque eu era só na igreja. Então tem que ter um equilíbrio para que as coisas fiquem bem. Os 2 extremos para todas as coisas é terrível.
O extremo do futebol, gosto demais do meu time, não sei o quê. Não é bom. O extremo da política, eu gosto desse candidato, eu gosto daquele, também não é bom. O extremo da fé, é só a minha igreja que é certa, os outros não prestam. Então, todos os extremos não é bom. O extremo é só vou cuidar da saúde emocional agora, também não é bom. Precisa dosar. Entendeu? Então nós vamos falar também sobre isso lá. Olha o James aí, legal, James, obrigado por você estar aí. Rodrigo Rocha, muito bom, Rodrigo. Escreve aqui se está fazendo sentido, se você está conseguindo entender. Mas olha só que riqueza, esse acesso, como eu falava sobre a informação, chegar a nós. Só que esses ensinamentos têm tanto tempo, Jesus já sempre falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã, ou seja, não tenha ansiedade com o dia de amanhã. Só que daí a psicologia, o estudo do ser humano, foi organizando todas essas coisas para que a gente tenha acesso e saiba como resolver aí para a gente ficar numa vida mais saudável. As pesquisas para a saúde mental é sempre desesperadora quando a gente vê, porque fala que até 2030 as pessoas serão afastadas dos seus trabalhos por causa dela. Elizabeth Pedroso, boa noite. Boa noite. Márcio Boico, saudade, Márcio, tudo bem por aí? Amigo de infância. Então, nós precisamos urgentemente cuidar da saúde mental. A gente fala saúde mental, mas não é que é a nossa emoção. Cuidar do que a gente sente, do que a gente pensa, do que eu priorizo. Então, para resumir, nós precisamos viver cada momento bom. Você passou por uma fase difícil, de um luto, como foi a minha irmã que está aí. Viva bem todas as etapas. Não aceite aquilo que a pessoa fala, não chora não, é assim mesmo, é a vontade de Deus, não. Viva, chore, né? Com intensidade, viva com intensidade aquilo se for para viver. Porque é um sinal que o teu corpo viveu bem e passou por aquela etapa. Então você vai sair mais forte do outro lado. Esse luto não vai por mais que tenha saudade, por mais que tenha sofrimentos ainda, ele não vai te atrapalhar lá na frente. Porque você viveu bem esse período. Vem a saudade, vem a tristeza de novo, vem. Mas você viveu bem. Assim também uma separação, às vezes, de casais, ou do filho que foi embora, principalmente de casais, né? Você fez o que estava ao seu alcance e não foi possível segurar. Então viva esse período, sofra o que tiver de sofrer e toca a bola para frente depois. Passe pela etapa. Porque senão a pessoa ela fica rotulada como a pessoa do trauma. Pode perceber. Você vai falar com fulano às vezes, a pessoa fala, é aquela que separou, é aquela que perdeu o filho, é aquela... eu sou fulano que passou por aquela tragédia. Daí a pessoa ela não fala mais nem o nome dela. Ela é a pessoa do trauma. Eu sou aquela da separação, sou aquela que passou pelo câncer. Sim, são marcas da vida que te fortaleceu, mas você não é esse acontecimento. Você é a pessoa na essência que Deus te fez. Então é isso que a gente tem que ir tentando organizar em nós. Só que a gente não foi ensinado. Então tem um monte de coisa atravessada na nossa vida. As perdas que a gente não conseguiu viver, coisas financeiras às vezes, etapas financeiras. Quem não passou por uma perda financeira? E talvez está rodando aquilo de novo. Eu não posso nem arriscar que é perigoso eu perder de novo dinheiro. Não, aquilo lá foi uma etapa da sua vida. Você tinha um conhecimento X naquela época, agora você tem outro. Então dá para arriscar de novo. E os traumas, eu ia falar e esqueci. Os traumas ou as crenças, isso é um ponto importante para a gente falar. Sobre... Estou lendo aqui, tá? A Elizabeth, boa noite. Temos que ter equilíbrio em nossas vidas. Márcio Boi, isso mesmo. A gente passa pelas fases da vida, então eu ia falar sobre as crenças que a gente traz. O que é crença? Crença é aquilo que a gente tem como verdade.
A nossa fé é uma crença importante, tal. Mas existem as crenças que ela nos limita, nos atrapalha. Por isso é a crença limitante que a gente ouve falar. Por aí talvez você já tenha ouvido falar isso. Então, a crença é algo que foi colocado talvez por outra pessoa em nós como uma verdade. E a gente está rodando esse programa até hoje. Cuidado com o mundo, ele é perigoso. Aí você instalou isso, alguém instalou em você. Cuidado com os homens, eles são perigosos, perversos. Teve gente que se fechou pro casamento, não quis casar. Cuidado com o filho, ele traz gasto, ele é um problema na vida, porque pode se tornar um traficante, mas não sei o quê. Aí pessoas se fecharam para ter filhos. Tá entendendo como que às vezes a crença... Só que as pessoas quando fizeram isso, seja um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma autoridade sobre nós, uma pessoa da escola, fez uma boa intenção. Era o que ela tinha para a época. Então, mas a gente roda aquilo como se fosse uma verdade até hoje. Não, isso tem que tirar. Você tem que tirar esse programa e dizer, não, aquele ensinamento foi para aquela época e ele não serve para agora, porque ele me limita. É isso que a gente sabe como é uma crença limitante. Ele me limita. Por exemplo, cuidado com o dinheiro. O dinheiro é sujo, o dinheiro é mau, o dinheiro é perigoso. Não seja rico, a riqueza leva para o inferno. Uma crença limitante em relação ao dinheiro. Aí a gente quer crescer. Você faz tudo, estuda, projeta e não vai. Por quê? Tem que cortar esse laço dessa crença que foi plantada aí em relação ao dinheiro na sua vida. E assim para as outras coisas, tantas outras coisas. Às vezes, em relação à fé. A igreja, ela é pecadora. A igreja, ela é mercenária, e não sei o quê. Aí fala, não quero saber de igreja. Mas na essência não é essa a verdade. Então, para você entender como vai ser rica a nossa oficina. Ô, gente, vamos dar então aqui finalizando. A Marinalva está dizendo aqui, está fazendo todo sentido. Fernando Roque. Gisele Corine, boa noite. Caio também está assistindo. Muito legal, Caio. Que bom que você está aí. Gisele. Gente, então escreve aqui para a gente finalizar. O que você achou desse conteúdo? Ou você que pegou parte dele? Teve pessoas que saíram, não tem problema. O conteúdo é para quem quer adentrar nele, conhecer mais, estudar. Talvez você esteja nessa procura, né? Então, se você está procurando, você vai encontrar isso que você procura, que é uma vida mais em paz. Mas quando a gente conhece, tem esse autoconhecimento, você não imagina onde é capaz de nos levar. Tanto a progresso emocional, espiritual e físico também, e material. Porque às vezes a gente acha que a gente nasceu, só um ponto aqui, para trabalhar para uma pessoa para o resto da vida. E quando você descobre que você tem um potencial dentro de você, existe uma essência que Deus colocou de força, você fala, eu também sou capaz. Você já não se enxerga como pequeno, menor, derrotado, eu não consigo. Você começa a conhecer as suas forças e fala, eu sou capaz, eu posso também fazer isso. Eu posso sim progredir, eu posso melhorar. Beleza, gente, escreve aqui então se foi boa a live, se vocês gostaram, apesar do contratempo aí, desculpe quem ficou esperando lá no Instagram, tivemos um problema, mas não deixamos de realizar a live. E olha só, toda vez que a gente vai fazer uma coisa que é um desafio, um ensinamento, o nosso cérebro fala, isso aí não vai dar certo. Porque o cérebro gosta de sossego, não gosta de novidade, ele sempre tenta nos proteger. Cuidado, isso aí é perigoso, fica quieto no seu canto. Então essa live foi isso. Me propus a fazer, fui trabalhar com o Instagram, deu problema, não consegui. E aí começou aquela vozinha, você não está preparado. Ah, quem falou? Então a gente dá sempre dá essa volta por cima e acreditar. Vai com medo mesmo, vai com pouca experiência, mas vai.
Entendeu? Então, quando você começar a cuidar de você mesmo verdadeiramente, logo vai ter alguém para falar. Cuidado. Você está cuidando só de estudar isso? Cuidado. Tem gente que fica louco. Então, você tem que ir calando algumas vozes e focar em você, naquilo que você quer. É muito interessante o autoconhecimento que muitas vezes não temos. Parabéns pelo seu trabalho, Deus abençoe. Obrigado, Liliane. Elizabeth, muito bom, muito bom. Joia. Mais alguém? Então é isso. Se você quer estar comigo, mais pessoas lá na oficina, então você entra lá para o grupo. Também vou deixar o link aqui no Facebook. Você entra para o grupo e a gente vai fazer pelo Zoom, então, a oficina, na prática. Para que a gente possa, então, te ajudar a reconhecer se você tem um trauma, se alguma trava que te atrapalha a seguir, enfim. Ou para autoconhecimento da sua vida, porque a gente nunca está pronto, sempre tem alguma coisa que a gente precisa melhorar e resolver. Ou para ajudar alguém da nossa casa também, que está passando por uma situação, uma tristeza, uma depressão. A gente não sabe como ajudar, a gente só fala, vai no médico, vai no médico. É importantíssimo, mas não é só o médico, tem esse conhecimento. Vai ter uma aula interessantíssima lá. Para a gente encerrar aqui, eu fiz um curso chamado Medicina Germânica, ou Terapia Germânica, que é um ensinamento que fala sobre, quase igual a linha da psicossomática, que é o ensinamento do quando a enfermidade física está ligada às emoções. E tá quase toda está ligada. Então nós vamos ter uma aula lá para falar e diagnosticar, te ajudar a diagnosticar se o que você sente, por exemplo, uma enxaqueca que não tem fim, uma alergia que não sara, uma dor lombar, uma dor na coluna, um problema no fígado, no rim, será que pode estar ligado à emoção? E nós conseguimos, através desse estudo, dessa terapia germânica, a auxiliar isso e a também olhar com carinho para saber se realmente isso está ligado às emoções. E quando está ligado às emoções, se você desbloqueia aquela emoção, aquele fato, começa a melhorar o teu corpo, essa parte física. Então eu estudei e eu fiz muitos conhecem aí a Dalila Machado. A Dalila Machado é uma grande terapeuta aí da rede social, tem um trabalho incrível. E eu fiz também esse treinamento com ela que chama MPC, Método Procure Cicatrizes, que é incrível o ensinamento que ela traz lá e que eu passei também a explorar e usar tanto nas sessões terapêuticas como também nesse curso, que é você descobrir se o problema físico está ligado às emoções. Isso é libertador quando tem. Até mesmo com doenças autoimunes, que a medicina fala que não tem cura, e a gente vê, quando se descobre a raiz emocional, as pessoas começam a ficar bem. Também vai ter um módulo desse lá dentro, tá bom? Beleza, muito bom. Nossa, gostei muito da live, mostrou muita clareza. Parabéns, Romir, Deus abençoe pelo seu trabalho. Obrigado, Marinalva. Deus abençoe a cada um. Então fiquem com Deus. Na segunda-feira, se você tiver interesse, a gente faz pelo Zoom. E aí a gente consegue ter um exercício prático lá para poder também trazer um alívio emocional para a ansiedade já na primeira aula, tá bom? Fique com Deus, gente. Deus abençoe. Obrigado porque você ficou até aqui agora. Ficou até agora aqui comigo, tá bom? Deus abençoe mesmo. Compartilhe depois essa live que vai ficar aí, tá bom? E a gente vai conversando. Deus abençoe. Grande abraço.